Existem três tipos de empatia. Você sabia disso? A empatia é a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro. E dentro dessa questão da empatia, de conseguir se colocar no lugar do outro para poder entender melhor as pessoas, entender melhor o que as pessoas estão passando, existem três tipos de empatia. Então você pode ter a empatia cognitiva, que é quando você tem a capacidade de entender o que o outro está passando. Então, por exemplo, eu tenho tô numa reunião e aí a gente sabe que tem um colega de trabalho que está com um filho hospitalizado, enfim, já tem a pressão do trabalho, já tem a pressão da família e ele está passando essas questões de ter que passar a noite em um hospital, está extremamente preocupado e ele chega na reunião e às vezes está um pouco mais impaciente, um pouco mais irritado, um pouco mais cansado. E a gente sabendo dessa situação, você consegue ter uma empatia cognitiva, entender que ele está com aquele comportamento um pouco mais alterado, um pouco mais irritado, um pouco mais impaciente, um pouco mais exausto por conta da situação. Então essa é a empatia cognitiva, minha capacidade de entender o comportamento do outro, entender o que o outro está passando. A empatia emocional é a empatia na qual eu consigo sentir a emoção do outro, ou de dor, ou de alegria, ou seja, eu consigo entender o que o outro está passando, eu consigo sentir aquilo ali. Então, de alguma forma, aquela emoção, eu consigo interpretar ela, entender e sentir ela de alguma forma. Então, aquela situação me deixa um pouco mais triste para baixo, outra, ou vai me deixar feliz, ou vai, nessa situação, no caso da doença, você conseguir se colocar no lugar do outro e sentir aquela dor ali, ou sentir aquela angústia, porque você também talvez já tenha passado por isso e sabe como é que é estar ali naquele lugar. Então, essa é a empatia emocional. E a terceira é a empatia compassiva. É quando você consegue agir. Você, além de entender, né? Você entende, você sente aquilo ali, mas você consegue ter uma empatia que você age. Ou seja, você consegue se colocar no lugar do outro e aliviar aquela dor dele ou aliviar aquela situação que ele está passando de alguma forma. Então, por exemplo, você sabe que o seu colega está nessa situação, você sabe que ele vai estar dormindo nesse hospital, está com um filho doente, enfim, e tem a pressão do trabalho, precisa entregar as tarefas, e você consegue ajudá-lo em alguma tarefa, consegue ajudá-lo ficando talvez uma hora a mais, para ele poder sair uma hora antes, um dia, ou ajudá-lo a fazer alguma tarefa que ele tem que entregar para poder ele ficar mais aliviado naquela situação, ou participar de algo ali por ele para poder ajudá-lo. Então, a empatia tem a cognitiva, que é a minha capacidade de entender. A empatia emocional é quando você consegue sentir o que o outro ali está passando. E a empatia compassiva é aquela que eu consigo agir para ajudar o outro de fato.